Olá, boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. O Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento econômico para a América Latina e o Caribe este ano. Os principais cortes foram para o Brasil e o México, as duas principais economias da região. A nova previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto brasileiro em 2022 é de apenas 0,3%, antes estimada em 1,5%. No México, a projeção de aumento do PIB é de 2,8%. 1,2% menor que a anterior. Considerando toda a região da América Latina e Caribe, a estimativa é de crescimento de 2,4% neste ano, 0,6% a menos que o previsto em outubro. A expansão do PIB regional em 2022 vai ficar 2 pontos percentuais abaixo do PIB global, revisado para baixo para 4,4%. O FMI cortou sua previsão de crescimento global, dado o impacto da variante Ômicron do coronavírus, que contribuiu para uma desaceleração econômica nos Estados Unidos e na China. E destacou que esse corte reflete também revisões em mercados emergentes como o latino-americano. O fundo ainda alertou que a inflação vai permanecer alta por mais tempo do que o esperado e citou um aumento nos preços das commodities, da energia e dos alimentos, especialmente no último ano. O governo dos Estados Unidos iniciou a distribuição gratuita de 400 milhões de máscaras do modelo N95 para toda a população. Foi tomada depois que o presidente Joe Biden e sua equipe enfrentaram críticas por não fazer o suficiente para incentivar o uso de máscaras ou a testagem em massa, já que a variante Ômicron tem se espalhado pelo país e as hospitalizações estão atingindo um novo recorde. A administração também disponibilizou recentemente testes rápidos caseiros gratuitos para a população através de um site. As máscaras faciais N95 são chamadas assim porque filtram pelo menos 95% do material particulado do ar. Proteções como essa, que formam uma vedação ao redor do nariz e da boca, são consideradas eficazes para evitar a propagação do vírus. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam que os americanos usem a máscara mais protetora que puderem. E nas últimas semanas, a demanda do consumidor por máscaras desse tipo aumentou em lojas e sites de venda. Um navio da Austrália chegou à região de Tonga com ajuda humanitária após a erupção de um vulcão seguida de um tsunami, mas há casos de Covid-19 a bordo da embarcação, o que preocupa as autoridades locais. E hoje um outro terremoto atingiu a região de Tonga. Não houve alerta de tsunami até o momento e ainda não está claro se o impacto pode afetar esta distribuição da ajuda humanitária. O ministro da Saúde de Tonga, Saya Piukala, afirmou que a tripulação do HMAS Adelaide seguirá regras sanitárias rígidas para garantir que o país do Pacífico permaneça sem contágio. Os tripulantes testaram negativo para a Covid-19 antes do início da viagem em Brisbane, mas autoridades australianas informaram que foram detectados mais de 20 casos de coronavírus a bordo. O navio tem 40 leitos de hospital, alas cirúrgicas e UTI. Todos os produtos descarregados de aviões e navios humanitários são deixados em isolamento durante 3 dias, antes que os moradores tenham contato com eles. Com 80 toneladas de produtos de primeira necessidade, como água, equipamentos médicos e material de engenharia, o navio foi enviado como parte do esforço internacional de emergência. A ilha foi afetada por uma erupção em 15 de janeiro, que provocou um tsunami e cobriu o território com cinzas tóxicas. E olha, hoje um outro terremoto atingiu a região de Tonga. Não houve alerta de tsunami até o momento e ainda não está claro se o impacto pode afetar a distribuição dessa ajuda humanitária.
aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os analistas acreditam que ele está com o cargo bastante ameaçado. A Polícia Metropolitana de Londres anunciou nesta terça-feira uma investigação sobre as várias festas realizadas em Downing Street e outras dependências do governo nos últimos 2 anos. As celebrações configuraram violações das regras de confinamento impostas devido à pandemia de Covid. O chefe de governo prometeu que vai cooperar plenamente com os trabalhos que aumentam a pressão sobre o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que vê o cargo por um fio. Saúdo a decisão da Polícia de Londres de conduzir uma investigação, porque acho que isso vai dar à opinião pública a clareza necessária e ajudar a traçar uma linha sobre a questão. Mas quero tranquilizar a Câmara, o senhor presidente e o país de que eu e todo o governo estamos focados 100% em lidar com as prioridades do povo, incluindo o papel principal do Reino Unido na proteção da liberdade em todo o mundo. Após a humilhação de ter que pedir desculpas à Rainha Elizabeth II por ter celebrado festas com música e bebidas alcoólicas na véspera do enterro do príncipe Philip e em pleno confinamento em abril do ano passado, Downing Street deve passar agora por uma investigação da Scotland Yard. Um porta-voz do governo informou que Johnson e todos os que forem procurados cooperarão plenamente em tudo que for solicitado. Cercado de escândalos, o polêmico primeiro-ministro de 57 anos luta há semanas por sua sobrevivência política, diante da ameaça de uma moção de censura interna no Partido Conservador. A mais recente polêmica gira em torno do aniversário de Johnson. De acordo com a imprensa britânica, ele teria participado de uma festa com até 30 pessoas em junho de 2020, quando esse tipo de reunião estava proibido. Dezenas de trabalhadores correm com a construção do novo aeroporto que servirá a cidade do México. O projeto emblemático do presidente do país vai começar a operar em 21 de março com poucos voos. Tanto o prédio do terminal quanto a torre de controle e as instalações militares parecem concluídos e uma das 3 pistas já recebe voos militares. Ele se localiza na base aérea militar de Santa Lucía, um subúrbio da cidade do México. No acesso ao terminal e nas entradas da rodovia ainda atuam dezenas de trabalhadores e caminhões pesados. Até o momento já foi feito um avanço físico real de 87,3%. Ainda temos 60 dias de trabalho. É o que temos para conseguir terminar as obras do aeroporto internacional. O novo terminal custou cerca de 3 bilhões e 600 milhões de dólares ao Exército, que também participa de outros projetos, como o turístico Trem Maya. A Aeroméxico, a maior companhia aérea do país, se recusou a voar na fase inicial de Santa Lucía e apenas companhias aéreas mexicanas de baixo custo vão operar alguns voos, embora também mantenham suas partidas do Aeroporto Internacional da Cidade do México. Na primeira fase de operação, o novo terminal poderá movimentar mais de 19 milhões de passageiros por ano. De início, o tempo que a aeronave passará no terminal de passageiros pode ser menor devido à agilidade e aos novos sistemas que ela possui. O emblemático projeto do governo do presidente Andrés Manuel López Obrador busca reduzir a sobrecarga do Aeroporto Internacional da capital, que é um dos mais movimentados da América Latina. Em 2021, movimentou 36 milhões de passageiros e em 2019 bateu o recorde com mais de 50 milhões. A construção do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles gerou polêmica ao substituir um ambicioso projeto que o governo do ex-presidente Enrique Peña Nieto estava desenvolvendo em Texcoco a um custo de 13 bilhões de dólares. López Obrador cancelou a obra depois de descrevê-la como faraônica, apontar corrupção e após consulta popular muito criticada por ser pouco representativa. Analistas apontam que a decisão causou desconfiança e atingiu o investimento privado no México. O presidente mexicano defende tanto o referendo quanto o novo aeroporto. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.